É, galera, tivemos muitas polêmicas no jogo entre a equipe do Vitória e a equipe do Cruzeiro. Galera, o time do Vitória estava vencendo por 2-0. O Cruzeiro chegou a empatar a partida. Tivemos uma polêmica gigante nessa partida. Teve uma declaração também que não pegou muito bem do presidente da equipe do Vitória. Eu queria, galera, que vocês acompanhassem agora esse vídeo e também a galera do ESPN debatendo sobre esse jogo entre Vitória e Cruzeiro. Eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês acharam certo a declaração do presidente do time do Vitória. De todos os limites, eu acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. Bom, e para mostrar para você, eu não vi o jogo ontem. Vamos colocar os lances polêmicos aí, porque tem, né, uma alegação ali de um gol, né? O lance principal, na verdade, foi esse. O primeiro, olha lá, Zé, tem... Esses aí são os gols. Esse é um golaço do Alejandro, aliás, um golaço. Um golaço de bike que ajeitou o corpo ali, né, Zé? Esse é o mérito. Esperou ali. Jogou muito bem. Jogou golaço, né? Ele golaço. fez todos os gestos técnicos inteiros. Né? Ele O fez Daniel a aqui no leitura, a bola. estúdio, nosso Axel tentou fazer um desse lá na pelada. Foi horroroso. Tá vivo? Tá machucado até hoje. Não, mas ele espera, ele eu dá tô o break. troncho. Então, esse é o gol. Agora vamos colocar o lance polêmico aí pra gente rodar, Mateuzinho, né, que é o da mão pênalti. Não, polêmico e gol é Vitória, o bombade sua, senão isso é absurdo, né? CSC51. Hã? Isso é um absurdo. Um ou Não, dois. isso aí é maravilhoso. Isso não é nada polêmico. Mas a gente vai falar do lance polêmico. Enquanto a gente vai... Não, o lance polêmico não é nem polêmico, ele é um absurdo. Então, pois é. Ô Pedro, aliás, tem... Primeiro já vou começar com você, já que você se manifestou, para depois passar pro Bira para ver como é o lado do Corinthians. Porque, obviamente, que isso repercute nos outros clubes que foram citados pelo presidente do Vitória. Você concorda com a reclamação? Foi um lance realmente escandaloso? Eu concordo, mas a diretoria de Vitória ela tem portas mais que abertas na CBF com o Edinaldo para fazer essa reclamação lá. E a ilação eu prefiro não comentar, né, Edu? Senão a gente vai entrar numa crise de achar que não tem campeonato, de achar que o erro ontem ele é deliberado, premeditado para beneficiar A ou B, sabe? Aí vamos voltar todo naquele papo. Olha o lance aí, Todo mundo acha que o problema é o seu time. Esse é o primeiro gol, que é o pênalti. Esse é o pênalti. É muita gente se dando muita importância também, sabe? Esse é o primeiro gol, né? Ele dá o pênalti. Ele dá o pênalti e podia dar o gol, né? Se desse a lei da vantagem, não é isso? Isso. Nesse caso aí, se saiu o gol, ele não tem que voltar pro Tem que pênalti. voltar, né? É gol. Gol. É Mas gol. ele deu o pênalti. Deu pênalti. Mas é o Marcelo de Lima Henrique, né? Eu não sei se a dívida de gratidão do CNM com o Marcelo de Lima Henrique, eu não sei porquê. Ele já tá veterano, né? Não, Ele já- não mais veterano. Não, Não, ele- veterano ele era 15 anos atrás. Ele captou o Atlético Mineiro e São Paulo, o gol de mão do Paulinho, aí vai ter outro lance de mão que ele não deu. Esse aí é o segundo gol. Vitória abriu 2-0, depois você deu um empate. muito bonito até. Estamos revendo, porque esse aí merece mesmo. Um golaço. Agora começam Isso aí as não dá. Reação do Cruzeiro. De Neno. de Neno. Goleirão aí também demorou, hein, Paulo? Opa, quase E ele que se já joga dentro da rede, hein, Zé? Ele foi atrasado e vai até o final lá. Pra fazer o esforço É. ali. Mas depois é ele fez umas defesaças. Olha lá, e agora no replay que Já a gente teve um vai... problema no começo da jogada, né? Que é o toque na mão, no braço do Matheus Henrique, né? Tem duas. Olha lá. Aí, ó. Opa! Domina com o braço. Vai, domina segue o com a jogo. mão. Agora começou a fase ofensiva, como gosta de dizer o Bira. O Bira E fala muito, a e o fase árbitro- ofensiva. E o árbitro Ó lá. estava na frente ali, pelo posicionamento ali, dava pra ver, né? Depois tem a falta, aí tem um empurrão do jogador do Cruzeiro em cima do jogador do Vitória. Ele podia anular o gol Por de duas duas faltas. maneiras. Aí é a falta, tá vendo? Podia escolher como é que ele anulava. Pois é. E ele falou assim, Ó, quer e ele saber? tá Não na vou frente, anular. ó. Vamos lá. E ele tava Você é na o frente, Bubu. ó. Ele tava na frente, dá pra ver que ele tá no na frente posicionamento. deles. E nem o Klaus Domingo, ele tinha duas razões para anular o gol do Palmeiras. Ou a falta no Alan Franco ou o impedimento do Flávio Lopes. Ele optou pelo segundo. Pra mim, de forma errada. Mas aí tá. Então, esse aí é o toque de mão. E aí o presidente do Vitória disparou, falou, né? Acusou ali Corinthians. Mas Podia ter ficado calado. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que ninguém vem a público defender, explicar, dar satisfação. Então ele dá margens para todo mundo falar o que pensa, achar aquilo que, por exemplo, o presidente falou sobre Corinthians, sobre Fluminense.
Mas a CBF se pronuncia? Não, até agora Nada. a CBF não se pronunciou. Fala alguma coisa em relação aos esclarecimentos? Também não. Nada. O CNM vem a público para tirar a pressão dos árbitros? Nada. Porque os árbitros estão sendo pressionados o tempo todo. Todos os jogos eles são pressionados porque ontem foi o do Vitória, semana passada na mesma rodada nós já tivemos vários casos aí de absurdos de reclamações, entendeu? Não vai mudar. Esse é o grande problema. O que teve de capítulo novo dessa declaração para hoje foi a nota do Corinthians, né, Bira? E é um posicionamento do Corinthians em relação às declarações do presidente do Vitória. Já o presidente do Vitória de novo com a gente exclusivo aqui, hein? Fala aí, Bira. O Corinthians se manifestou contestando a reclamação do Vitória. E até falando, né, que no final das contas o Campeonato Brasileiro tem erros que são cometidos até fala por incompetência e não necessariamente por favorecimento. E acho que o Corinthians fez o certo nesse caso, né? Já se manifesta logo, porque o problema de atitudes como essa do presidente do Vitória, que claramente ele está querendo fazer um populismo com a torcida do time dele. Eu entendo do ponto de vista político, do ponto de vista dele com a torcida dele, querer fazer esse populismo, que todo dirigente faz, tá? Não é só do Vitória. O John Textor fez um monte, né, recentemente, mas todos fazem esse populismo. Só que no final das contas ele chega e joga dúvidas sobre a lisura de um campeonato e jogando para cima de dois clubes, no caso, o Fluminense e o Corinthians. E se você vai reclamar de uma coisa assim e acusar, no final das contas, algumas pessoas, mesmo que você não nomeie, você está acusando a comissão de arbitragem, você está acusando a CBF, você eventualmente está indiretamente acusando Corinthians e Fluminense, pessoas envolvidas nesses dois clubes, de estarem participando de algum tipo de arranjo para conseguir resultados e escapar do rebaixamento, seria bom apresentar algum tipo de prova, né? Algum tipo de elemento que prova, porque tem acusação envolvida, e é isso que o Corinthians coloca no seu comunicado. Então o Corinthians contestando essa posição do Vitória, até porque o Corinthians também, convenhamos, não tem muito o que reclamar, né? O Corinthians não tem muito o que dizer, tá lá na zona de rebaixamento, não tem conseguido vitórias em jogos em que um monte de empates, então às vezes nem precisaria de muito para conseguir uma vitória e não conseguiu, né? Então o Corinthians nem sempre teve um empurrão que talvez o presidente do Vitória ache que o Corinthians esteja tendo, e isso vale para o Fluminense também. Bom, a gente viu a nota ali dizendo que foram afirmações levianas e sem fundamento, né, de acordo, resumindo a nota do Corinthians, e o Corinthians disse até que vai se reunir com o presidente da CBF para conversar. Ô, Pedro, isso leva a alguma coisa? Tem lá hoje, tem sorteio lá hoje, tá todo mundo lá na CBF. Sobe lá, senta lá no andar lá, vai levar o quê? É o que eu falo, essa discussão é chata. Aí daqui a pouco o Corinthians vai dizer que o Fluminense está sendo beneficiado, aí o Vitória que vai ter um lance a seu favor, aí o Corinthians vai dizer que tá vendo, na verdade o Vitória que está sendo... É uma tremenda de uma malícia, velho. Do Z4, tá, daqui a pouco tem o campeonato do meio da tabela, e nós já temos o campeonato da ponta da tabela há um bom tempo, né? Eu sou a favor de ser radical. Eu estou entrando aqui com uma representação na STJD. O presidente do Vitória vai ter que provar o que ele falou. E senão é saladainha, um fala de cá, os outros soltam a nota de lá, aí outro rebate. E quem foi que falou? Foi o Bueno? Não sei se foi o Bueno ou foi você. O ponto principal para mim, que é o que mais incomoda os árbitros, é que não tem nenhum... Qual foi a última vez que teve o Edinaldo falando sobre o momento ruim da arbitragem? Qual foi a última vez que teve um posicionamento Falamos aqui de posicionamento. Não tem, cara. Então assim, casa que falta pão, né? Todo mundo grita, ninguém tem razão. Essa gritaria só existe porque não tem nenhum comando, nem no futebol brasileiro e nem na arbitragem, departamento de arbitragem. Então fica essa. Hoje é o presidente do Vitória, que aliás é muito amigo do Edinaldo, ele pode sentar lá. Daqui a pouco ele vai falar de novo com a gente. Edinaldo é Vitória? O presidente Edinaldo é Vitória? Não importa o time dele, mas ele é muito ligado ao Vitória. Ao Sabe que eu vou fazer uma propaganda, entendeu? Né? Então, assim, no meu blog, no site da ESPN, eu tô defendendo o que a Premier League está fazendo agora. Os árbitros precisam revelar o time do seu coração para a associação de árbitros da Premier League. E não é divulgado, mas não é aí público. Mas aí você está partindo da premissa que todo mundo não tem sou eu, a Premier League adotou isso. Então, sabe? isso adotou. Houve uma reclamação no ano passado do Nottingham Forest, achando que um árbitro que torcia para o Luton Town, um árbitro de VAR, prejudicou, com base no clubismo. Aí ele sugeriu isso e a Premier League aceitou. Então a Premier League, que é tão badalada que é modelo, agora os árbitros precisam revelar o time do coração. Se a moda pega... No ecossistema futebol brasileiro tem Então, por exemplo, assim... tradição, eu gostei dessa ideia. Discernimento para isso. Então, eu gostei dessa ideia, a Premier League está adotando, eu aprovo. Ô, Bira, você acha isso legal? Porque aí...
Tem uma coisa, uma questão muito clara aí também, né? Na Premier League, primeiro que na Inglaterra os árbitros são todos filiados à Federação Inglesa. Não são filiados a federações regionais da Inglaterra. Exatamente. E lá na Inglaterra, vai ter cidades com 2, 3 times, mas muitos lugares são um time que representa uma cidade e uma região. Então, se o árbitro é daquela região, você já pode até pressupor ali, você não precisa nem dizer publicamente, que você vai evitar um jogo que tenha impacto, por exemplo, um árbitro que seja de Leicestershire. Você não vai colocar ele para arbitrar um jogo do Leicester, ou um jogo que tenha impacto para o Leicester, você já deixa ele de fora. Aqui no Brasil, digamos que um árbitro paulista, ele vai lá e tem que declarar, e ele declare que torce pro Palmeiras. Daí, ele não vai poder nunca mais arbitrar jogos de times do estado dele. Porque ele é paulista, ele arbitra jogos pela Federação Paulista na época do estadual. Ele não pode apitar um Corinthians e São Paulo, porque, então ele é palmeirense, ele é neutro. Será? De repente o jogo importa mais para um, para outro. Qualquer erro que ele cometeu, o São Paulino ou o corintiano vão dizer que ele fez por ser palmeirense. Aqui no Brasil tem essa questão do árbitro ser vinculado a um estado. Os estados têm mais de um clube forte. Entendeu? Você já embola muito. E assim, lá na Inglaterra ainda existe um respeito, um benefício da dúvida para o árbitro. Aqui no Brasil, o árbitro ele é um ladrão safado até que se prove o contrário na cabeça das pessoas. Então, você coloca um elemento a mais para as pessoas acharem que ele é um ladrão safado, até que se prove o contrário. E até para complementar, Bira, dentro do que é possível, do que existe hoje, você já tem, né? Campeonato Brasileiro, se o jogo é entre o time do estado A contra o time do estado B, que vai apitar um juiz do estado C. Mas C. isso que nem seleção, Copa do Mundo. Mas é porque também é complicado. É complicado, porque o Marcelo de Lima Henrique, durante muito tempo, quando ele teve problemas no Rio, na Ferge, ele foi para Pernambuco. Ele foi se filiar à federação. Ele era árbitro do Evandro, presidente Evandro Carvalho de Pernambuco. Então, ele, tecnicamente, ele poderia apitar jogos de time do Rio. Então, mas é isso, eu acho que você está... Tinha fonte flamenguista, né, Marcelo de Lima Henrique, né? Mas... Vazou. Você acha que dá certo isso aí, se plantar no Brasil? Não, ele parte não apita, mas se ele é flamenguista, ele não pode apitar do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. E do Palmeiras agora. Nossa estrutura de educação não possibilita isso. É verdade, a nossa educação não possibilita isso. Não possibilita nem debate. Não dá. A nossa educação, infelizmente, ela é bem quinto mundo, sexto mundo, nesse aspecto, porque assim, como o Bira falou, hoje o juiz já é safado, sem vergonha, ladrão, fez de propósito para sacanear, para ajudar o time A, o time B, o time C, o time D. Você imagina se você realmente, de fato, coloca olha, o time do árbitro é aquele lá. Sabe o que vai acontecer? Aqui no Brasil, não sei, na Inglaterra, porque é uma forma diferente de pensar, cultura diferente, é outra maneira de enxergar o futebol, e até porque lá existem leis e são bem cumpridas. São cumpridas, né? Sabe o que vai acontecer? Nós não teremos mais árbitros. Porque o cara não... Porque mesmo como o Bubu falou, né? O Bubu falou, não, o cara é palmeirense, apita São Paulo e Corinthians, mas esse jogo pode beneficiar o Palmeiras. Entendeu? É uma final, São Paulo e Corinthians. Mas eu tô dizendo, Bubu... O Rafinha disse que o Klaus é palmeirense. Não, mas o campeonato Bubu, mas eu tô dizendo de forma direta e indireta, você vai começar a fazer as ilações, as ligações, tudo. Não, porque esse prejudicou, porque lá na frente e tal. Eu acho que não. Todo jogador de futebol joga por exemplo, todos os jogadores do Flamengo são flamenguistas? Não. Eles já enfrentaram o time do coração deles. Eles se comportaram como? É profissional, a gente imagina que sim. Sabe quando isso vai parar, Bubu? Eu já falei aqui, eu vou insistir nisso. Isso vai parar quando um árbitro colocar um processo ferrado, em cima de quem fala que ele está ajudando o time A, time B, time C. Nosso companheiro Simon, velho Simon, já ganhou um monte de processo de quem eu chamo de ladrão. Aí para, sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender que existem profissionais que são pais de família, são caras que... Os árbitros que estão na Série A, não é que eles caíram de paraquedas da Série A. Os caras tiveram... Para ser árbitro não é fácil não, meu. Você vai jogar Série B, Série D, Série C, você toma umas porradas. Entendeu? O problema é... Desculpa, Bira, só um minutinho. O problema é padronização da arbitragem brasileira. Por quê? Porque cada estado nosso pensa de uma forma diferente, vive o futebol de forma diferente. Os árbitros que apitam o Rio Grande do Sul apitam de forma diferente dos árbitros de São Paulo. Os árbitros de São Paulo apitam de forma diferente dos árbitros do Rio de Janeiro. E assim sucessivamente em todos os estados. A CBF tem que, vamos nos reunir, criar uma arbitragem profissional, e aí a CBF distribui os árbitros para fazer os regionais, para apitar, porque aí você tira
né, essa questão até mesmo da possibilidade do árbitro, eu não vou trabalhar na Carioca, mas eu consigo ir na Paranaense, na Paranaense. Então, assim, infelizmente, a padronização do futebol brasileiro, eu acho que dificilmente vai existir sem o rito de profissionalismo, sem profissionalizar, né, os árbitros. A pergunta é, os árbitros estão dispostos a abrir mão dos seus trabalhos para serem exclusivamente árbitros de futebol? Já existe um parâmetro salarial para todos? Porque um árbitro FIFA hoje ganha 5 mil por jogo. 5 mil por jogo. Então é muita grana, entendeu? Então tem muitas coisas a serem debatidas aqui no futebol, mas só vai parar com esse negócio dos presidentes quando tiver realmente um processo muito grande. Quando a CBF chegar, quando o presidente da CBF chegar e falar assim, tá bom, então prova. Pronto. Prova. Vai lá, Bira. Ô, Bira, arremata aí pra gente ouvir o presidente do Vitória de novo. Então, primeiro sobre o negócio de torcida, sabe para que time que o árbitro torce? E daí, para os árbitros, todos os árbitros do Brasil torcem. Eles torcem para si próprio. Eles torcem pro dinheiro deles, eles torcem para fazerem jogos melhores, eles torcem para poder ir para uma Copa do Mundo, para poder ir para uma Libertadores. Se eles ficarem com forma de árbitro ruim, ou árbitro clubista que cometeu erros clamorosos para prejudicar um time em favor de outro, eles podem estar perdendo oportunidades. É claro que, em algum momento, pode ter tido um árbitro que tomou alguma decisão, pode ter tido não, certamente teve, o futebol é muito grande, tem jogo para tudo quanto é lado, alguma decisão pautada por outros tipos de situação, mas muitas vezes o árbitro ele pode até ser compelido a tomar uma decisão contra o time do coração dele, porque no final das contas ele está ganhando dinheiro sendo o melhor árbitro possível, tendo uma boa fama, tendo a fama de bom árbitro, isso beneficia ele. Eu tenho certeza que quem construiu esse estádio aqui, quando projetaram esse estádio, tinha um monte de palmeirense, São Paulino e Santista que ajudou a projetar e construir esse estádio. Eles não iam fazer trabalho ruim só para ferrar o Corinthians, porque o estádio é do Corinthians. Isso vale pro Allianz Parque, isso vale para a reforma do Morumbi, isso vale pro estádio que o Flamengo quer construir. Então, assim, isso vale para a reforma de São Januário. Então, isso vale para todos os clubes, né? As pessoas elas estão torcendo para si próprias. Assim, o clubismo não é um sentimento máximo quando você tem uma relação profissional envolvida ligada ao futebol. Então, o pessoal também tem que lidar um pouco com isso. E uma última coisinha que o Zé falou sobre o profissionalismo, eu acho que os árbitros até topariam abrir mão do seu segundo trabalho, e eu tô falando isso com base em conversa que eu tive com alguns árbitros que não vou dizer que representam todos. Agora, o que eu ouvi muito quando eu conversei sobre isso é que eles também queriam, já que eles são profissionais, querer também ter um pouco de garantia. Por exemplo, se um árbitro comete um erro, que pode ter sido um erro honesto, ele errou, um erro grave, e ele fica um mês suspenso, ele também não pode ficar um mês sem ganhar dinheiro, porque ele passou a viver daquilo. Então, toda a relação de trabalho da comissão de arbitragem, das federações com os árbitros, terem alguma coisa que o cara tenha um mínimo de resguardo, para também do nada não ficar 1, 2 meses suspenso e passa a ganhar 0, e que daí profissionalmente também seria muito problemático para eles. E agora então vamos ouvir o presidente do Vitória, entrevista agora exclusiva ao Luciano Borges, nosso companheiro aqui. Agora pouquinho, vamos acompanhar. Primeiro que a minha crítica é da arbitragem de uma maneira geral. Eu acho que o futebol brasileiro vive um problema muito sério de arbitragem. Nós tínhamos uma expectativa muito grande com a chegada do VAR, que é uma tecnologia nova que resolve fácil na Europa, nos Estados Unidos. E todos nós tínhamos a expectativa da polêmica de arbitragem diminuir com a chegada do VAR. Infelizmente, ela aumentou. Hoje, você tem a insegurança com o VAR, e não a segurança que todos nós necessitávamos. Então, eu acho que o grande problema é a falta de profissionalização da profissão de árbitro. A profissão de árbitro hoje é um bico, cada um tem a sua profissão, e nos finais de semana vai apitar um jogo na Bahia, em Fortaleza, em Curitiba, e por aí vai. O lance específico quanto o Cruzeiro, foram 2 faltas no mesmo lance, um lance que o Brasil inteiro viu que foi mão, o Brasil inteiro viu que foi falta, e que se esperava, até quando eu vi o lance na TV no momento do gol, eu disse, estou tranquilo, porque o VAR vai chamar e vai corrigir o que o árbitro de campo não viu. O árbitro de campo não viu, o VAR não chamou, e o Vitória foi prejudicado, assim como foi prejudicado em Itaquera, certo? Nós jogamos a nossa briga no campeonato. O Vitória hoje está fora da zona do rebaixamento, mas quase com a mesma pontuação com o Corinthians, um ponto abaixo do Fluminense. É uma briga com investimentos bem maiores, e a cada hora que a gente tem
lances como esse, no fim você acaba beneficiando quem está brigando com a gente. O Vitória tem ultimamente tido vários e vários lances nesse sentido. Foi assim no Clássico Bavi, onde a gente teve um pênalti que não foi marcado. Foi assim contra o Botafogo, que a gente teve um gol anulado com 2 minutos e o gol foi lícito. Se você contar os pontos que o Vitória perdeu no campeonato até então, são de 7 a 8 pontos, não era para a gente estar nessa situação. A nota do Corinthians, eu tenho que pensar no Vitória, em momento nenhum eu fiz relação a isso, dei um exemplo e disse que a falta de profissionalização enseja que se faça conjecturas. Bom, vamos aguardar os acontecimentos, ainda mais na CBF, que hoje tem sorteio, enfim, todo mundo... Mas Galera, eu concordo plenamente com o que o presidente do Vitória falou, o Fábio Mota. Assim, o árbitro hoje é um bico. O que o árbitro faz é um bico. O árbitro, ele tem outra profissão. Ele trabalha na semana fazendo outras coisas. Ele apita alguns jogos no meio de semana. Jogos também final de semana. É como um bico. Não é a profissão dele. Entendeu? Eu acho que as coisas podem melhorar um pouco se for a profissão do árbitro. A cobrança vai poder ser um pouco maior. Porque ele vai viver daquilo ali. É diferente. Hoje o árbitro, ele não vive somente em futebol. Pode até ter algum árbitro que possa ser só árbitro? Pode, mas a maioria deles é bico. Eles têm profissões. Então, assim, tá muito complicado mesmo. Muitos lances polêmicos. E, assim, em nenhum momento a comissão de arbitragem quer deixar clara se foi ou não. Pô, investe em umas câmeras decentes, porque a gente mesmo olhando pela televisão, a gente não consegue olhar nitidamente. Por que eles conseguem? Muitas das vezes é lance polêmico, a câmera muito longe, enquadramento ruim. Será que não tem um jeito de melhorar isso? Tem, mas a CBF parece que não quer. É muita má vontade, cara. É muita má vontade também da CBF de fazer as coisas mudarem. E as coisas têm que mudar, não é só a CBF não, os clubes também. Outra coisa que precisa mudar é a forma que jogadores dentro de campo lidam com o árbitro, cara. Faz um bolo no meio do árbitro pra peitar o árbitro. É errado. É errado. É o técnico que fica à beira do campo o jogo todo xingando o árbitro. Ele xinga o jogo todo. Abel Ferreira, Zubeldia. Esses caras são insuportáveis, cara. É o jogo todo gritando e xingando o árbitro. Não dá. Tem que haver alguma penalização, alguma coisa. Porque senão não vai parar, cara. Se não chegar pra um cara desse, ó, só ficar um jogo fora, pra ele estar no lucro. Tá no lucro. Tem que chegar e falar, vai ficar 5 a 10 jogos fora. Não vai poder ficar à beira do campo. Acabar a palhaçada. Técnico tem que falar com o jogador. Não tem que falar com o árbitro. Tem que colocar essa regra. Técnico tem que falar com os jogadores, não com o árbitro. Falou com o árbitro, tem que tirar. E a forma como o jogador fala tá errado. Só aqui no Brasil que tem isso, cara. É uma bagunça. Uma bagunça. A arbitragem tá muito duvidosa. E o presidente do Vitória tem o direito sim de reclamar. Em nenhum momento ele acusou o Fluminense e o Corinthians. Ele diz que com essas marcações aí arbitrárias, tem favorecido quem está acima dele, que é o Corinthians, e o Fluminense também está um pouco abaixo, né, zona de rebaixamento, mas são as equipes que têm investimentos maiores. Então, querendo ou não, vai ser favorecido assim caso o Vitória seja prejudicado nesse tipo de jogos. Na minha opinião, o Vitória foi prejudicado. Não tem como falar que não foi prejudicado. Por que não marcou a mão ali? É lances assim que não tem como a gente entender, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês. É muito importante para o nosso canal.